gostaria de começar esse vídeo falando que eu me preparei muito pra fazê-lo e que eu tive um roteiro muito grande, mas na verdade não. Eu terminei de ler o livro Por Lugares Incríveis ontem e eu terminei de assistir ao filme há mais ou menos uns 15 minutos, que foi o tempo de eu colocar um batom em minha cara, um rímel em meus cílios e vir aqui gravar esse vídeo. Eu não sei exatamente por onde começar, eu até tuitei isso, que eu não sabia realmente por onde começar, a falar das diferenças do livro e do filme. Bom, antes de tudo, eu quero avisar duas coisas, né? Porque agora eu preciso avisar esse tipo de coisa, né? A primeira coisa que eu quero avisar é que eu estou falando, obviamente, da minha opinião, enquanto espectadora e enquanto leitora. Então, se você discorda, se você tem qualquer coisa pra pontuar que seja discordância, faça isso com respeito. Nem perca seu tempo me xingando, surtando, porque discorda da minha opinião, porque o seu comentário nem aparecer vai. Segunda coisa que eu tenho pra avisar é que terá spoilers ao longo do vídeo, porque, obviamente, farei um apanhado aí das diferenças do livro e do filme, então eu não tenho como fazer isso sem falar spoilers. Dito isto, vamos começar então. Primeiro, eu quero dizer que eu amei o livro, tá? Eu gostei muito dos personagens, eu gostei muito da construção, da narrativa. Se você não sabe do que se trata a história, ele vai contar sobre o Theodore Finch e a Violet Markey. São dois adolescentes, basicamente, que têm ali seus 17, 16 anos, e eles estão passando por situações, assim, não necessariamente parecidas, mas alguns sentimentos dos dois se assemelham. Por quê? Os dois se conhecem de uma forma já bem inusitada, ambos estão no parapeito da torre do colégio, eu tô falando aqui do livro, estritamente, tá? Eles se conhecem no parapeito da torre do colégio porque, bom, os dois têm algum tipo de pensamento suicida. A Violet, porque ela tá passando por um período muito triste, que é o período do luto, ela perdeu a irmã dela e ela se sente muito culpada por isso. Importante que se diga que a irmã dela era muito próxima dela, eram melhores amigas e tal, e ela não tá sabendo lidar com essa ausência, né, que tá muito presente agora, por mais paradoxal que seja. Caralho, são 11 da noite e tem um caminhão fazendo o barulho de um bebê chorando na minha rua. É um caminhão, whatever. E o Finch, ele é um adolescente depressivo. Isso é muito evidente no livro e no filme, assim, não achei tão evidente quanto deveria, porém eu falo disso já já. E a Violet e o Finch se conhecem nesse parapeito, ok, mas eles se aproximam mesmo quando eles precisam fazer um trabalho na aula de geografia. Eles constroem, então, uma relação muito forte por causa dessas nuances, dessa sensibilidade que existe na vida dos dois e na cabeça mesmo, na mente dos dois. E a gente sabe que ser adolescente é uma fase muito difícil pra muita gente, sabe? Principalmente se você tem alguns problemas tanto dentro de casa quanto no colégio. O Finch, ele tem problemas nos dois. Ele sofre bullying no colégio e dentro de casa ele tem uma relação bem estranha com todo mundo, tanto com a mãe, o pai e as duas irmãs. Entretanto, a família dele é muito importante na construção da história, porque o Finch, ele se vê muito perdido em relação às coisas que acontecem dentro de casa e grande parte dessa personalidade dele, de todos os pensamentos que existem na cabeça dele, existem por conta de um passado não tão distante assim que ele tem com o próprio pai. Eles não têm uma relação boa e boa parte disso é por conta do passado e de várias coisas que já aconteceram com os dois. Pra não dizer spoiler, né, propriamente dito, vamos falar assim. E bom, sobre o livro eu não tenho muito mais a falar, além de que é um livro muito legal e que, assim, explora uma narrativa muito interessante também, que é a da saúde mental na adolescência. É bem difícil escrever sobre isso porque é uma linha tênue pra ser problemático e, assim, eu, de certa forma, até problematizei um pouco do final do livro porque alguma coisa eu não gostei e eu posso falar disso mais pro final aqui desse vídeo, mas, de qualquer forma, eu gostei muito de todo o universo que a Jennifer Niven, que é a autora, criou e construiu mesmo para que ela pudesse passar pro leitor uma conscientização, e a nota da autora é muito importante também, porque diz bastante sobre a história, diz bastante sobre o que ela viveu, a propriedade que ela tem nesse assunto. Enfim, como uma pessoa que sofre há alguns anos já com depressão e ansiedade, eu não me senti tão mal quanto eu me senti, por exemplo, assistindo 13 Reasons Why, que um monte de gente falou que era parecido, compararam e tal. Não, eu não achei nada a ver, na verdade, as histórias não tem nada a ver, a abordagem do suicídio e da depressão não tem nada a ver, mas eu entendo sim algumas problematizações com o final do livro que eu posso falar depois nesse vídeo. Agora eu quero focar na comparação livro e filme. E bom, gente, assim, sendo bem sincera, eu sei exatamente que as obras são diferentes. Eu, como uma pessoa que lê muito mais livros do que assiste filmes, eu tenho esse discernimento de que um filme, óbvio, né, funciona muito diferente de um livro, e eu até não gosto quando eu vou ver a opinião de alguém sobre
sobre a adaptação de uma história literária, e aí a pessoa fala, ah, porque não é igual ao livro, então eu não gostei. Assim, eu respeito essa opinião, mas eu discordo totalmente, porque eu não acho que o filme tem que ser totalmente igual ao livro, e sim, ele precisa ter a mesma essência, pelo menos, da história. E é isso que eu sempre busco enquanto eu tô assistindo as adaptações. Com Por Lugares Incríveis não foi diferente, até porque, assim, eu tava num estado deplorável quando eu terminei de ler o livro, porque eu achei muito forte algumas partes, eu me identifiquei com outras, então formou um grande emaranhado de sentimentos dentro de mim, e eu chorei bastante, principalmente com o finalzinho. E, assim, o filme, ele não me passou nenhuma emoção. Eu não consigo expressar exatamente o que eu senti, porque não foi só decepção, e sim, parece que não é uma adaptação de Por Lugares Incríveis. Ele já começa diferente, e isso é uma das coisas que, por exemplo, eu não pontuaria, ou, sei lá, não faz grande diferença assim, porque, enfim, a essência do começo do livro, quando os dois se conhecem no parapeito da torre do colégio, é a mesma essência do começo do filme, que os dois se conhecem ali quando a Violet tá pronta pra talvez pular da ponte, e aí o Finch tá correndo e ele vê ela, e aí começam então a ter essa amizade. Eu entendi já essa mudança, porque não é necessário que seja na torre do colégio, embora não tenha sido a única mudança, porque a partir disso, essa foi só a primeira, a partir disso, quase tudo é diferente, sei lá, 90% das coisas são diferentes. Eu não achei um filme fiel por inúmeros motivos. Primeiro, cadê a família do Finch? Gente, a primeira pessoa que aparece da família do Finch é a irmã dele, ele de fato tem uma irmã, só que assim, só existe ela em todo o filme. E a família dele é muito importante pra construção do personagem dele. Ele tem... Gente... A maneira com que ele se relaciona com a mãe dele e com o pai, embora os dois, né, sejam divorciados, o pai dele não mora junto com ele já é até casado com outra mulher, tem outros filhos e tal. A mãe dele tem uma relação com ele específica que é muito importante pra construção do personagem do Finch. Então, assim, quando eu percebi de fato que não teria mais nenhuma família além da irmã dele, eu fiquei assim, gente, o que tá acontecendo? Porque a irmã mais nova dele também é muito importante pra história, porque, na minha opinião, tem uma cena do livro que é, assim, crucial, que é quando ela tá recortando as palavras ruins de vários livros que ela tem. A menina, ela tem 8 anos, e ela decide recortar essas palavras ruins e fala pro Finch que recortou porque elas estão ali como uma armadilha, porque às vezes ela tá lendo algo muito bom que deixa ela feliz, e aí tem uma palavra ruim no meio e ela não gosta. E essa é uma metáfora muito interessante pra algo que se desenvolve, né, um pensamento que se desenvolve na cabeça do Finch depois e que ele fala sobre no livro. Até eu acho que eu não comentei, mas o livro é dividido entre o ponto de vista do Finch e da Violet por capítulo. E aí, assim, eu fiquei muito triste por não ter essa irmã mais nova dele, até porque era uma personagem interessante também. E eles também intensificaram a relação que a irmã, que é a mais velha, né, do Finch, tem junto com ele, porque eles nem se dão tão bem assim, na real. Ela troca pouquíssimas palavras com ele. Ela entende mais ou menos a situação dele no livro, mas não é como se ela se importasse. E no filme eu senti que eles têm uma proximidade meio bizarra, eles ficam falando eu te amo e tal. Isso não existe no livro. Puxa, eu tô até suando. E à medida que esse relacionamento dele com a Violet acontece, acaba sendo uma coisa tão superficial no filme que me deixou incomodada. Porque é muito rápido que essa paixão surge, sabe? Parece aquele insta-love que a pessoa olha e, meu Deus, tô apaixonada. Isso não é nem perto do que acontece no livro. Eles até passam da metade do livro pra dar o primeiro beijo, sabe? E no filme parece que os dois se aproximaram porque, ok, estavam em momentos sensíveis, mas isso não é exposto, isso não é explícito pro espectador, então só acaba soando como uma historinha em que, sei lá, a menina acaba se apaixonando de alguma forma porque ela quer ser salva e ela quer que o luto dela cure mais rápido, e aí ela vê nele um otimismo, uma vontade de viver que ela não via em outras pessoas. Sendo que, assim, ok, eu entendi que eles colocaram o Finch como uma pessoa super otimista, mas essa não é o adjetivo principal dele, não é a essência do personagem. Parece pra mim que eles descaracterizaram todo o personagem pra manter essa narrativa não mais leve, mas como, sei lá, um romance super água com açúcar que não faz nenhum sentido quando comparado com a história do livro. Existe um personagem também que é o Ryan Cross, que ele não existe no livro, e o fato de não existir esse amigo
amigo e ser uma junção, né, da personalidade do Ryan com o amigo babaca dele, nos levam a essa cena que eu acho muito importante no livro, que é a cena do rio. A primeira vez que a Violet vai lá com o Finch, eles realmente acontece aquela conversa e eles, enfim, se conhecem melhor, mas acontece que pessoas aparecem lá. E duas dessas pessoas são o Ryan e o amigo babaca. E o Finch tem uma briga muito feia com ele, e é a primeira vez que a Violet pede, pelo amor de Deus, pra eles pararem de brigar, e aí ele tem um sentimento diferente, porque ele vê a forma com que ela pede pra eles pararem. E não ter essas cenas no filme me deixou muito incomodada, porque assim, elas fazem parte dele. Elas precisam estar ali pra gente entender quem é o Finch. E assim, o filme menciona o Finch falando que quer estar desperto, que ele quer continuar desperto. Se você prestar muita atenção nos post-its que estão colados no quarto dele, tem alguns momentos, tipo, continuar desperto, etc, mas em nenhum momento é explicado o que é isso, ou por que ele tem esse pensamento, por que aqueles post-its estão lá. O espectador pode ficar na dúvida, e ok se essa foi a intenção do filme, mas assim, pra mim não faz sentido também, porque é algo muito claro no livro, o porquê que existem esses post-its, porquê que estar desperto pra ele é uma coisa importante e que ele queria que fosse algo sequencial, e assim, no filme uma coisa, sei lá, jogada, sabe? Tipo, ele fala, eu quero estar desperto. Ok, mas e aí? Tipo, ok, fica na interpretação do espectador e vida que segue. Outra coisa que me incomodou muito foi aquela música que o Finch fez pra Violet no filme. Meu Deus. Existe essa música no livro, só que ela tem uma letra significativa de fato. Não é só ele repetindo uma frase sobre parapeito o tempo inteiro. Cara, me deixou muito puta, porque a música é muito bonita e é muito significativa de fato no livro, e aí no filme é aquilo lá. E outra coisa que foi tirada no filme e que me incomodou é, por que tirar o lance do efeito gravitacional Júpiter-Plutão? Sendo que é tão importante pra toda a narrativa construída no livro. É importante porque a última mensagem que a Violet recebe, que no fim nem apareceu no filme também, é exatamente a hora que é mencionada. E ela é sim uma metáfora muito legal, porque ela faz sentido pros dois naquele momento. Foi algo que intensificou a relação deles e que mudou a relação deles. E era importante que tivesse, simplesmente não teve, sabe? No filme, e me incomodou muito, porque no fim de tudo parece que é uma história sobre dois adolescentes que estavam passando por períodos sensíveis, se aproximam, e aí um não consegue lidar com as coisas, a outra fica melhor, e é tudo tão vago, sabe? É um filme vago. Gente, a rapidez com que a Violet se apaixona pelo Finch, pra mim, no filme é inadmissível. Primeiro porque acabou soando como uma menina passando por um período de fragilidade, que queria de toda forma acreditar nesse sentimento que ela tava tendo por um outro menino, sendo que assim, ela estava totalmente apática à vida, totalmente aquém dos sentimentos dela e do mundo ao redor dela, e aí, do nada, ela, sei lá, se apaixona assim, insta, sabe? Até eu achei ok, um filme clichê e tal, pode acontecer, mas se você quer manter essa adaptação, pelo menos minimamente fiel à essência do personagem, ou pelo menos à essência da relação que ela tinha com o Finch, não tem como acontecer da forma que foi feita, na minha opinião. Não tem como essa fragilidade ser curada por um sentimento totalmente insta, sabe? Totalmente repentino da noite pro dia, como foi no filme. E assim, no livro é uma coisa construída, é uma relação realmente, que é muito bem construída, inclusive. Nem parece os mesmos personagens do filme. Eu acabei tendo a sensação de que aqueles personagens foram feitos exclusivamente para o filme, e não que eram inspirados em personagens de um livro. Eu entendo de verdade que o diretor preferiu focar no luto da Violet, não na obsessão que o Finch tinha pela morte. Eu entendo, sério. Principalmente depois de toda a polêmica que 13 Reasons Why levantou aí. Porém, não faz sentido nenhum ele ter excluído esse traço de personalidade do Finch e ignorado que ele existe, porque isso é o Finch, entendeu? Isso é o personagem inteirinho. Então ele pareceu um personagem totalmente sem personalidade pra mim no filme, porque não é que esse traço dele de ser obcecado pela morte ou de ter bipolaridade não foi algo presente no filme, e sim porque descaracterizaram o Finch. É totalmente louvável que o diretor tenha receio de que haja uma romantização ao suicídio, sim. Só que, na minha opinião, isso não existe no livro. Essa romantização, como existe com 13 Reasons Why, não existe no livro Por Lugares Incríveis. Então, por que que ele não fez da mesma forma? Ou talvez, se ele mudasse o final do livro, eu juro pra vocês que eu entenderia até, porque aí sim, realmente não teriam brechas pra dizer que houve alguma romantização. Como eu falei pra vocês, é um pouco complicado o final do livro, porque, enfim, o Finch, ele comete suicídio, tanto no livro quanto no filme. E no livro, acaba soando como se o suicídio dele pudesse curar
a vida da Violet, a vida do momento do luto que ela tá passando, pudesse ver as coisas bonitas que existem, porque isso ensinaria pra ela esse tipo de coisa. Essa é uma interpretação que pode ter rolado sim pra muita gente, não foi a interpretação que eu tive, porém eu não descarto que ela possa existir, porque de fato existem algumas brechas. Acontece que assim, o livro inteiro é sobre o Finch lidando com esse sentimento que ele tem. É sobre o Finch lidando com as personalidades que ele diz ter. O Finch anos 80, o Finch britânico, o Finch zangado, o Finch aberração, entendeu? Ele descreve essas personalidades e é importantíssimo que isso seja pontuado também na adaptação, porque isso faz o personagem e isso trata da bipolaridade de uma forma que não é totalmente sintomática, não só de uma forma sintomática, mas até de uma forma clínica mesmo, não transforma a bipolaridade em algo que, nossa, é um bicho de 7 cabeças e que os adolescentes não tem como falar disso e etc. Não, sabe? Porque no livro a gente percebe muito bem que ele tem essa situação, ele fala sobre isso, se eu não me engano, a primeira vez no livro é com o orientador dele, né, o conselheiro dele na escola. Esse conselheiro existe também no filme, mas é totalmente descartável, pra ser bem sincera. Aparece assim e até demonstra um pouco de como é a relação dos dois, mas não tanto quanto no livro. Enfim, não é algo que, sei lá, me fez pensar, nossa, preciso criticar isso, mas também, agora que eu lembrei dele, é bom que seja pontuado. E não faz sentido chamar de uma adaptação quando a essência da história do livro não existe mais, pra mim, pelo menos. Parece um filme à parte do livro. O fato de omitirem as personalidades que o Finch descrevia pra ele mesmo prova perfeitamente o que eu quero falar. E preferiram deixar essa bipolaridade vaga no filme e o espectador sem entender muita coisa, a menos que ele tenha lido a história, né? A menos que ele tenha lido o livro. E outra coisa, se a intenção era focar tanto na Violet, nesse desenvolvimento da personagem dela, onde diabos foi parar a revista que ela começa de novo, né? Porque ela se sente inspirada pelo relacionamento que ela teve com o Finch e tal, e ela começa a escrever de fato de novo, que é algo que ela fazia muito com a irmã. Elas tinham um blog juntas, mas desde que a irmã morreu, ela não atualizou mais, porque ela se sentia culpada. Então, depois dela ter vivido tanta coisa com o Finch, ele ter ensinado tanta coisa pra ela resolve voltar a escrever aos poucos, lógico. E a própria intenção dela com a nova revista, né, que chama Sementes, é muito bonita no livro, é muito legal ver esse desenvolvimento, isso não existe no filme. Então assim, se a intenção era focar nela, como que essas coisas não existem, como que não foram pontuadas coisas importantíssimas no desenvolvimento e na construção dessa personagem enquanto ela lida com o luto. Ela desenvolveu um relacionamento muito puro e sensível com o Finch, eu não notei isso no livro, eu não senti essa sensibilidade, eu senti um relacionamento meio vazio, meio clichêzão mesmo, assim, de filme que é água com açúcar e é só isso, não tem uma mensagem grande por trás. Óbvio que essa minha opinião é totalmente influenciada por eu já ter lido o livro antes, já ter conhecido a história, mas mesmo assim, se eu tivesse só assistido ao filme, eu acho que, sei lá, não seria um filme que me marcaria também. Em certos momentos do filme eu me incomodei muito porque o Finch soava egoísta com os sentimentos da Violet. Assim, ele era tão otimista e usaram tanto esse otimismo dele como adjetivo principal do personagem que às vezes ele não entendia muito bem o que ela tava passando, então ele não queria saber, ele não queria lidar com aquilo, sabe? Ele queria que ela visse as coisas bonitas como ele via e, nossa, fosse empolgada e entusiasmada com tudo na vida como ele era, né, no filme. Existem coisas que poderiam ser colocadas no filme, por exemplo, aquela cena da banheira em que ele fica um tempo embaixo d'água e depois ele volta e aí ele tá bem pouquinho ofegante até. No livro essa cena existe, só que ela é explicada. O filme é colocado ali, tipo assim, ele embaixo d'água, daí ele vai até a superfície e depois ok, fica por aquilo. No livro, até peguei aqui pra vocês, exatamente na posição 1397, caso você tenha um e-book, ele fala: não há satisfação de ter sobrevivido, só vazio, pulmões que precisam de ar, cabelo molhado grudado na cara. Se isso fosse colocado, só essa frase fosse colocada já no filme, daria um tom diferente pra esse tipo de coisa que ele faz. E quando você coloca o personagem fazendo esse tipo de coisa, parece assim, algo que, sei lá, ele tá fazendo por treino, ele tá fazendo por diversão, não diz o porquê dele estar fazendo aquilo. E no livro, desde sempre, diz o porquê dele estar fazendo o que ele faz. Principalmente quando é ligado a algo tão pesado quanto uma ideia de suicídio. E na posição 2210, também no e-book do Kindle, ele fala: e se a vida pudesse ser assim? Só as partes felizes, nada das horríveis, nem mesmo as minimamente desagradáveis. E se a gente pudesse simplesmente cortar o ruim e ficar só com o bom? É isso que eu quero fazer com a Violet, dar a ela só o bom, manter
manter o ruim longe para que o bom seja sempre tudo que temos à nossa volta. Essa reflexão só existe porque ele fala com a irmã mais nova dele, como eu falei pra vocês anteriormente, e ela tá com aquela ideia de cortar as palavras ruins e deixar só o que é bom. Tudo isso só existe por causa disso. Aliás, boa parte da personalidade do Finch é marcada pelo relacionamento dele com o pai, que é extremamente problemático e é super agressivo no livro. Super, super, super importante que tenha na história, quando não teve. No filme, eu não sabia o que achar mais, sabe? Porque eu pensava que era até difícil de fazer uma descaracterização tão grande quanto fizeram com esse personagem. Ai. E assim, o final do filme, a partir assim do meio pro final, passou a ser ridículo pra mim. Ridículo. Primeiro, eles quiseram manter o mesmo final do livro, que era o suicídio do Finch. Ok, eles mantiveram a forma com que ele se suicida, que é se afogando. Mas no livro, o tempo inteiro, ele fala sobre isso. Ele tem essas ideias suicidas porque ele não é obcecado com a morte, eu não gosto de falar isso, mas ele conhece muitas práticas de suicídio porque ele procura por elas. Então ele sabe vários recordes em relação a suicídio, ele sabe várias estatísticas em relação a suicídios, e tudo isso ele sabe porque ele tem essas tendências suicidas por ser uma pessoa depressiva e bipolar. E assim, é importante que se diga que ele e a Violet, eles trocam muitas citações, principalmente da Virginia Woolf. Virginia Woolf, pra quem não sabe, é uma autora muito famosa que cometeu suicídio se afogando também. Ela colocou várias pedras no bolso do casaco dela, pulou no mar e se afogou porque ela sabia que ficaria pesado, não conseguiria ir pra superfície. Enfim, é uma escritora muito citada na obra, né, no Por Lugares Incríveis, e é interessante porque a gente consegue ver a relação que o Finch vê nele e na ideia dele com a Violet e tudo que tem a ver com a Virginia Woolf também. Enfim, a gente consegue ver por que que ele escolhe aquelas citações, por que que os dois conversam sobre isso. Mostra bem superficialmente no filme, assim, né, ela falando lá, ela procurando as frases da Virginia Woolf porque ela não sabia, etc. E fica por isso, sabe? É outra coisa que ficou vaga também, vazia no filme. Isso não existe no livro. E aí, por quê? Por quê? Eu só queria saber o porquê que tiraram do filme uma coisa que é essencial no livro, essencial, que foi o final dele. E o Finch, nos últimos dias dele, ele passa por vários outros lugares, e em cada lugar desses, ele deixa uma marca pra Violet ver depois, porque ele deixa uma mensagem pra ela, e é só por causa da mensagem que ele deixa para a Violet, pra família dele, pras pessoas que ele conhece, né, pros amigos também, que a Violet sabe que talvez ele tenha cometido suicídio, porque ela vai direto até o rio no filme e ninguém entende o porquê. Tipo assim, ela vê as roupas dele lá, ok, ela surta, ela começa a chamar pelo nome dele, aquelas brincadeiras dele e tal, mas não explica o porquê que ela tá lá, não explica por que ela foi direto pra lá, como que ela já sabia que era lá. No livro, isso é explicado, porque existe uma ligação muito grande entre os dois, principalmente entre o que eu falei que não existe no filme, que é o negócio do espaço gravitacional Júpiter-Plutão. É uma metáfora muito legal que existe na relação, no relacionamento dos dois pra intensificar esse relacionamento. A partir do momento que o filme opta por excluir isso da narrativa, excluir isso do roteiro, muita coisa fica em aberto, um buraco gigante fica em aberto, e aí tem esse final que a gente viu no filme que é totalmente... Nossa senhora, não é só vago, ele não faz sentido pra mim, não faz sentido. Porque o bonito do livro pra mim é o fato de uma mensagem ter sido passada. Eu gostaria muito mais que essa mensagem fosse passada e não necessariamente tivesse que acontecer o que aconteceu com o personagem do Finch. Pra mim, na minha cabeça, existe um final muito mais legal e muito melhor pra ele, mas eu entendi o que a autora quis passar quando eu li as notas da autora. É um livro difícil de falar sobre, Não, Django, não começa. É um livro difícil de se falar sobre, é lógico, eu tenho noção, plena noção disso, então obviamente uma adaptação também é difícil de se fazer, né, filho? Sim, também acho. O Django veio do meu colo. Oi? Eu concordo totalmente que é uma adaptação difícil de ser feita, tanto quanto o final do livro também é difícil. E a autora já falou que não teria feito outro final de jeito nenhum. Enfim, o meu problema começa exatamente quando colocam tanta coisa de fora do filme. Porque não faz sentido. Não faz sentido não ter as frases do final. Não faz sentido não ter as frases que ele deixa pra cada um. E também a hora que ele deixa, né, as frases. Principalmente pra Violet, porque é algo que é parte do relacionamento dos dois. É algo que faz os dois serem tão intensos quanto eles são. E aí, não ter os pais do Finch na narrativa do filme não faz sentido. Gente, é algo que não faz sentido. Eu parei pra pensar sobre, tipo, por quê? Sabe? Por que não quiseram colocar? Não faz sentido. Eles são muito importantes pra personalidade do Finch, pra tudo que acontece com ele, e não
não tem cabimento não ter eles no filme. Aí o final do filme acabou sendo algo, sei lá, algo nada a ver, porque, enfim, o Finch, ele comete suicídio. De fato, aquela igreja que a Violet vai no final do filme existe também no final do livro, mas as coisas que acontecem a partir dali são diferentes, né? Ele deixa uma música muito linda, muito bonita pra Violet no livro, e no filme tem aquilo lá que a gente vê, né? Enfim, tudo que passa, assim, do meio pro final do filme, Django! Gente, o Django tá mexendo a câmera. Não! Não faz isso! Não! Gente do céu, meu gato surtou. Para! Não! Mas enfim, gente, o que eu tinha pra falar, eu acho que eu já falei, boa parte eu já falei. Como leitora do livro, como pessoa que gostou bastante do livro, eu senti que o filme foi ruim mesmo. Assim, analisando num todo, eu achei um filme ruim. Não me passou nenhum sentimento perto do que eu senti lendo o livro. Eu fiquei puta com o final, como tudo aconteceu. Assim, partindo do meio até o final, tudo que aconteceu pra mim foi não só descartável, como até meio que desrespeito com a obra mesmo literária. Mas a Jennifer Niven, ela tava, sim, inclusa em tudo do roteiro, junto com outra mulher. E, pelo que eu entendi, ela também fez parte do roteiro. Então, assim, foi um filme que ela queria, ela já falou sobre e falou que, enfim, é um filme que foi de agrado dela e que ela, como autora, gostou bastante. Enfim, eu, como leitora, não gostei. Achei totalmente desrespeitoso com a história do livro. Achei que o personagem do Finch não existe no filme. Ele não é uma adaptação. Sinceramente, pra mim, é um personagem que foi criado para o filme e descaracterizado totalmente em relação ao livro. Então, eu não consigo associar o Finch do livro ao Finch do filme. E isso não tem nada a ver com caracterização física, tá? Porque o Finch do livro, ele é branco e ele tem olho azul, etc. Isso não fez diferença nenhuma em relação à história dele, e sim que, enfim, descaracterizaram o personagem em tudo, sabe? Não tem nada a ver com o físico, nem nada disso. Tem várias outras coisas que eu não necessariamente pontuei durante esse vídeo, porque o vídeo já tá muito grande, eu acho. Mas, assim, o fato dele ter ido morar no closet dele é bem diferente de como acontece no livro. No livro tem uma dramatização maior e parece, sim, que as coisas acontecem no livro justamente com mais dor do personagem, sabe? A gente entende melhor o que o personagem tá sentindo, diferentemente do filme, porque pra mim no filme acabou parecendo como todo o resto, algo vazio, algo que poderia nem estar ali, que não faria diferença nenhuma. Como eu já falei pra vocês, no momento ali do meio até o final do filme, tudo, absolutamente tudo eu achei descartável, tá? Eles não colocaram algumas coisas como a bola de tinta que ele visita e depois a Violet vai lá também e vê, etc. Mas não são coisas assim que me fariam, nossa, achar um horror a adaptação, não tem nada a ver. São só mais coisas que só não tiveram mesmo. Depois de todo o filme, não ter a bola de tinta no final é uma das coisas assim que não fazem diferença nenhuma, porque já tem tantas outras coisas pra pontuar que eu achei bizarras. E por eu ter lido já Verity da Colleen Hoover e ter gravado enquanto eu lia e tal, e vocês gostaram, eu gravei eu lendo mais ou menos ali de 80% até o final de Por Lugares Incríveis, e vocês estão vendo aí na tela como eu fiquei, né, com o final, com as notas da autora, simplesmente surtada, simplesmente fiquei muito, muito, muito tocada mesmo com a história, porque identifiquei em várias partes, né, dela. E o filme eu também gravei como eu fiquei logo que aconteceu a morte do Finch, e aí foi o enterro, aquelas coisas todas, eu não tava acreditando o tempo inteiro. Isso só pode ser uma brincadeira comigo, não tem condição, gente. Cadê as frases dele antes de morrer? Meu Deus. Tô assistindo assim, ó. O velório, enterro, ó. Eu não tava acreditando desde o começo já que a família dele não existia, que simplesmente iam ignorar, e aí depois eu até fiquei curiosa pensando, nossa, o que vão fazer pra substituir a família do Finch? Aconteceu que não fizeram nada, simplesmente fingem que ela não existe, e aí criaram um novo Finch. Essa, pra mim, foi a decisão do pessoal envolvido no filme, porque não tem cabimento. Enfim, gente, é isso. O livro eu recomendo muito, é um livro muito, muito, muito bom. Ele trata de assuntos importantes, ele traz personagens muito legais e muito característicos. O próprio Finch é um personagem incrível no livro e ele não é mostrado como o Finch merece no filme. Então, se você só assistiu ao filme e quer saber se deve ler o livro, se vai gostar e tal, esqueça tudo que você assistiu
assistiu no filme e vá ler o livro agora, porque é infinitamente superior. Pense no filme como uma obra separada do livro, porque não é uma adaptação, assim, é algo que foi, assim, pouco inspirado, talvez uma história inspirada, mas adaptação é difícil de falar que é. E se você só leu o livro e quer saber se deve assistir ao filme, etc., não sei. Aí vai do gosto de você. Eu, sinceramente, assistiria, porque eu gosto de ver as adaptações que fazem, eu gosto de ver a quantas anda a adaptação de um livro que eu gosto, mas saiba que não é nada fiel. Na minha opinião, assim, não consigo captar a essência tanto da história quanto dos personagens. A Violet foi a personagem que mais ficou parecida com a Violet que eu imaginei no livro, mas também não foi aquela coisa que eu pensei, nossa, ela nasceu pra ser a Violet. Talvez por conta dessa essência que faltou no filme inteiro, sabe? Principalmente no roteiro. Eu achei os atores muito bons, muito bons, mas o roteiro tem tanta ponta solta, tem tanto buraco, tanta falha, que eu acabei não gostando do filme num todo por causa disso. Então, essa é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar joinha. Não se esqueçam também que esta é somente a minha opinião. Você não precisa concordar. Inclusive, se você discorda, se você concorda, qualquer coisa, coloca aqui embaixo. Vamos comentar sobre esse filme, sobre esse livro incrível que merece ser lido por todo mundo. E se você também acha que o Finch poderia ter um final mais legal no livro, comenta aqui embaixo, que eu também quero muito saber a sua opinião. Eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo. Tchau!